Olá, meu nome é Guilherme Werner e hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain para falarmos sobre os dados da cidade de Joinville, essa importante cidade do sul do Brasil, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, antes de mais nada, antes de começarmos a falar desses dados, a você que quer ter acesso à pesquisa completa, dividida por região, por bairro, entendendo padrão de produto e performance de vendas por bairro, por faixa de metragem, uma pesquisa muito ampla, nós recomendamos associe-se ao Sinduscom e tenha acesso a essa pesquisa e a outros tantos benefícios que o Sinduscom Joinville disponibiliza a seus associados. Lembrando também que os dados Joinville compõem o grande painel nacional que a CEBIC produz, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, produz trimestralmente como um grande balizador em termos de oferta, de preço, de vendas do mercado de incorporação imobiliária do Brasil. Então também acesse aí o site da CEBIC e fique sempre por dentro do indicador nacional do mercado imobiliário produzido pela CEBIC em parceria aqui com a Brain. Um primeiro ponto que faz sentido a gente analisar agora sobre o primeiro trimestre de 2020 na cidade de Joinville é quanto ao volume de empreendimentos lançados. Esse é o primeiro ponto que destoa do que a gente estava comumente vendo. Lembrando que, embora seja aí do primeiro trimestre de 2020, os dados pouco ou quase não estão afetados pela pandemia da Covid, que de certa forma se alastrou a partir da segunda quinzena de março no nosso país. Então, possivelmente os dados aqui disponibilizados, que nós vamos mostrar a seguir, não possuem ainda a interferência da pandemia. Então, como vocês podem ver no slide 7, nós temos aí o volume de empreendimentos lançados na cidade de Joinville, que é o primeiro dado, então, como eu disse, que destoa do que comumente a gente estava vendo. A cidade de Joinville, ali desde o segundo tri de 19, vinha numa crescente de lançamentos. E aqui tivemos, então, uma queda bem abrupta em termos de volume de empreendimentos lançados. Tivemos apenas 3 empreendimentos lançados, sendo toda a barrinha vermelha ali é o Minha Casa Minha Vida, e os cinzas são os demais padrões. Então tivemos 3 empreendimentos lançados, sendo Minha Casa Minha Vida e 2 empreendimentos SBPE, por assim dizer. E naturalmente, quando há uma queda de volume de empreendimentos lançados, também acarreta no menor volume de unidades lançadas. Embora a queda não tenha sido na mesma proporção, ou seja, o volume de unidades por empreendimentos lançados agora no primeiro trimestre foi maior do que havia sido anteriormente. Como vocês podem ver no slide 8, praticamente a totalidade das unidades lançadas nesse primeiro trimestre de 2020 se dá para unidades Minha Casa Minha Vida. Das 324, 300 são unidades Minha Casa Minha Vida e 24 apenas fora do Minha Casa Minha Vida. Nós vínhamos também numa crescente, por óbvio, em decorrência do maior volume de lançamentos, também de um maior volume de unidades lançadas, né? Chegando a bater 380 unidades lançadas no último trimestre de 2019 e agora viemos para 324. Embora tínhamos a diferença em termos de empreendimentos lançados seja grande, novamente eu reitero que a diferença em unidades é bem menor. Outro ponto que destoa bastante aqui do último trimestre que nós tínhamos visto e analisado, que foi o último trimestre de 2019, esse primeiro trimestre de 2020, em decorrência do menor volume de lançamentos, acarretou um volume de VGV, um VGV lançado menor, né? Então apenas 54 milhões foram lançados em termos de valores na cidade de Joinville ao longo do primeiro trimestre de 2020. Se a gente analisar aí o slide 9, olha que interessante o pico que nós tivemos de VGV lançado no quarto tri de 19. Foram 272 milhões lançados só no quarto tri de 19. Nós tínhamos lá 380 unidades lançadas no quarto tri de 19, e essas 380 acarretaram num VGV de 272 milhões, o maior da série histórica aqui desse gráfico, que nós fizemos recorte desde o primeiro tri de 16. Então o maior VGV lançado dos últimos 3 anos foi justamente no final aí de 2019. E a gente voltou agora para um patamar de 54 milhões. E como que está a cidade de Joinville em termos de venda, de unidades vendidas já líquidas de distrato? Como a gente pode ver no slide 11, a gente chegou a um patamar aí, chegamos ao final de março de 20 com 375 unidades vendidas, né, no primeiro trimestre de 2020, sendo só 3 comerciais e o restante residenciais. Embora tenha uma queda ali de 457 do quarto tri de 19 para 375, esse dado do primeiro trimestre muito se assemelha ao primeiro tri de 19. Foram 377 unidades vendidas no primeiro tri de 19 contra 375 agora no primeiro tri
de 2020. Então, muito similar à performance se comparado trimestre a trimestre. E o que isso acarretou em volume geral de vendas vendidos? Mostramos ali em torno de 375 unidades vendidas, mas em termos de valor. Se a gente analisar aí o gráfico do slide 12, nós estamos falando que a cidade de Joinville chegou ao final de março com 131 milhões vendidos ao longo do primeiro trimestre, uma queda bem considerável se comparado ao quarto tri de 19, que teve uma performance de 261 milhões. Mas vamos então comparar perante o primeiro tri de 19. Nós comparamos lá que em termos de unidades vendidas era muito similar, 377 para 375 unidades, mas em termos de VGV, se compararmos o primeiro tri de 19 com o primeiro tri de 20, nós vimos um aumento de 73,8% no VGV residencial. Um aumento muito importante. Nós saímos de 77 milhões para 131 milhões de VGV vendido no primeiro tri de 20. E como se comportou o preço médio da cidade de Joinville, né? Vimos aí que em termos de VGV a gente teve um aumento, se comparado lá no primeiro tri de 19 com agora o primeiro tri de 20, mas em termos de preço. Se a gente analisar aí o slide 13, nós tínhamos um preço médio em março de 19 de R$ 5.588. Chegamos agora ao final de março de 20 com um preço de R$ 5.800, ou seja, praticamente R$ 300 aí no preço médio da cidade de Joinville. Um preço médio muito similar aí a até capitais de estados aí de outras regiões do Brasil. Então um preço médio muito interessante se comparado a outras cidades até de mesmo porte populacional. E como que chegou o mercado de Joinville, e aqui inclusive a gente vai mostrar um dado também de Araquari, ao final de março? Qual que era o painel, qual que era a fotografia em 31 de março? No slide 15 a gente consegue ver o seguinte: nós tínhamos ao final de março 191 empreendimentos à venda entre Joinville e Araquari. É óbvio que Araquari, um grande mercado, é o mercado horizontal. Olha lá que interessante Araquari. São 22 empreendimentos à venda no mercado horizontal que lançaram mais de 14.800 lotes, que restam à venda 4.300. Então tem 4.359 lotes à venda na cidade de Araquari, ou praticamente 29,4%. 3 pontos percentuais acima do que é a disponibilidade geral do mercado, que é de 26,4%. E lá em Joinville, como vocês estão vendo aí no slide 15, nós temos chegamos ao final de março com 153 empreendimentos à venda, com mais ou menos 1.677 unidades em estoque. Uma disponibilidade de 20,6%, uma boa disponibilidade. A cidade de Joinville vem reduzindo essa taxa de disponibilidade, inclusive a taxa de estoque, de oferta final, substancialmente. Inclusive a cidade de Joinville vem reduzindo substancialmente os seus níveis de disponibilidade, bem como a oferta final, né, o seu estoque. Se vocês analisarem o slide 17, lá em março de 19, nós estávamos com 2.008 unidades em estoque, ali na linha vermelha, ali embaixo, que representa a oferta final, né? Ou 26,2%, 26,2% em março de 19. Agora, em março de 20, a gente está com 1.677 unidades, dá uma queda de 16% aí, como vocês estão vendo, mesmo que a oferta lançada tenha aumentado 6% no mesmo período, saindo de 7.669 para 8.100. Ora, eu aumentei o meu lançamento e eu diminuí meu estoque. Então a diminuição do estoque não está mais necessariamente ligada à falta de lançamento. Quando eu diminuo o estoque por falta de lançamento, é porque a demanda naturalmente ela se recompõe. Agora eu consegui aumentar o meu volume em 12 meses, aumentar o meu volume de unidades colocadas no mercado e mesmo assim a minha oferta final caiu 16,5%, saindo de uma disponibilidade de 26% para 20%. Olha que oportunidade interessante e que dado interessante de a gente analisar para ver a absorção que a cidade de Joinville teve nos últimos 12 meses. E aquelas 1.677 unidades de Joinville, como que elas estão dispostas a ser segregadas por padrão? Nós estamos falando aqui no slide 18 que das 1.677 unidades, o grande mercado de Joinville hoje, olha que interessante, é o mercado standard, que é do teto Minha Casa Minha Vida, 190 até 400 mil reais. Temos ali 32,7% do estoque da cidade concentrado nesse mercado. Isso, inclusive, Joinville se destoa de outras cidades, né? Veja que a penetração do Minha Casa Minha Vida perante todo o mercado é menor, né? Estamos falando de 18% do estoque.
Então 18% de tudo que está vendo na cidade de Joinville é do Minha Casa Minha Vida. Facilmente a gente vê em outros mercados esse percentual acima de 35%, às vezes 50%, às vezes 70% em casos mais extremos. Mas 18% é uma penetração muito baixa de estoque Minha Casa Minha Vida perante todo o mercado. Sendo que o grande volume a ser vendido na cidade de Joinville está concentrado no padrão standard, que é 190 mil a 400 mil, e no padrão médio, que são empreendimentos de ticket médio de 400 a 700 mil reais. E claro, quando eu segrego por padrão, há uma diferença substancial de preço, né, do Minha Casa Minha Vida até o super luxo. Isso também varia de acordo com a localização geográfica dentro da cidade. Mas se eu olhar aqui o slide 19, a gente consegue entender a diferença de precificação de acordo com os padrões na cidade, né? Nós temos ali do padrão econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, que representa próximo a 18% do que está à venda na cidade, um ticket médio de 157 mil. Lembrando que o teto do Minha Casa Minha Vida na cidade é 190 e o preço médio então trabalhado tem sido 157 para 47 metros, o que resulta num preço do metro quadrado de 3.300. É claro que esse preço aí vai tendo uma elasticidade conforme aumenta o padrão, batendo lá seus R$ 11.400 para o padrão super luxo. Ticket médio alto do padrão super luxo aqui de 3,5 milhões, né? Embora o piso do padrão super luxo seja 2 milhões de ticket, né? O padrão standard, que é o grande mercado da cidade hoje, em termos de unidades a serem vendidas, é um 285 mil para uns 64 metros, o que dá em torno de 4.400, seguido do padrão médio, que é um produto entre 400 e 700 mil, que aqui em Joinville tem praticado uma média de 538 mil para 87 metros, a um preço médio de R$ 6.100. Por fim, qual que é o montante a ser vendido ainda na cidade de Joinville? Se eu pegar todo o mercado horizontal, vertical, o que ainda falta vender em termos de valor? Nessa tabela aí que vocês estão vendo no slide 21, é um grande resumo do que é o VGV ofertado e disponível por padrão para a cidade de Joinville. Então a cidade de Joinville, ali no subtotal residencial, a gente vê 155 empreendimentos, é um ticket médio então de 450 mil, esse é o preço médio de um apartamento na cidade de Joinville, com uma oferta final de 1.677 unidades. Juntos, esses 155 empreendimentos originalmente disponibilizaram 3,6 bilhões para a cidade de Joinville, dos quais restam à venda 2,9 bi. E olha lá como é interessante que o maior mercado é o mercado standard. Nós temos 61 empreendimentos de padrão standard, lembrando, dos 190 aos 400 mil, 61 empreendimentos à venda, que restam aí a vender só nesse padrão 842 milhões. É o grande mercado não só em volume de unidades, mas também em VGV. Agradeço a você que esteve aqui conosco em mais um Fique por Dentro do Mercado e lembro também de você se inscrever no nosso canal no YouTube, dar o seu like nos nossos vídeos e acompanhar as dezenas de informações, seja aqui em dados de mercado, em entrevistas, em webinars, em debates online que a Brain e a eBrain têm divulgado ao longo desse período onde informação de qualidade, conteúdo de qualidade se torna ainda mais imprescindível para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima.